Hoje o Comprecar TV traz aqui a avaliação completa deste modelo aqui, Fiat Argo, só que na versão HGT. Sigla essa que a Fiat já usou no passado no Brasil. Os mais antigos vão lembrar aí do Brava HGT. Portanto, tem a proposta de ser um veículo mais esportivo. Fiat Argo, obviamente, chegou revolucionando uma série de conceitos na Fiat, trazendo mais tecnologia, mais performance, mais espaço interno e melhor dirigibilidade para os seus hatchbacks compactos. E o Argo HGT faz as vezes do modelo de proposta mais esportiva. Mas aqui a Fiat mantém a receita que ela já usa há algum tempo. Em vez de fazer um carro totalmente esportivo, o que a Fiat faz é pegar uma versão mais completa do Argo e colocar alguns elementos estéticos e até mesmo pequenas mudanças mecânicas para atender o cliente que quer uma proposta um pouquinho mais esportiva. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desse daqui, que além de ser a versão com essa proposta mais esportiva, pode ser encontrado com a opção de câmbio manual ou automático. Mas antes da gente falar propriamente do carro, a gente precisa entender quem são os potenciais concorrentes dele, uma vez que o Argo HGT é um produto bastante específico. Ainda que ele não seja um esportivo autêntico no que diz respeito à sua construção, ele traz vários elementos esportivos. Assim, os potenciais concorrentes, até dentro de uma mesma faixa de preço, a gente teria aí o HB20R Spec, teríamos ainda o 208 na versão Sport ou ainda o Fiesta EcoBoost. O detalhe interessante é que esses concorrentes têm algumas características específicas. O Argo HGT está disponível tanto na versão manual de 5 marchas quanto automática de 6. Já os concorrentes dele, a coisa não é assim, porque o HB20R Spec só está disponível com câmbio automático de 6 marchas. Já o 208 Sport só tem com a configuração manual de 5. E o Fiesta EcoBoost, que na prática mal existe na rede de concessionários, também só tem o automático de 6 marchas. Se nós considerarmos versões tipicamente esportivas, a gente ainda pode incluir o 208 GT da Peugeot e o Sandero RS. Só que o 208 GT é um carro muito mais caro. Ele começa em R$85 mil, o que é bem mais caro do que o HGT completo com tudo. E também só está disponível com o câmbio manual de 6 marchas. Se a gente considerar o Sandero RS, que aí fica numa faixa de preço mais próximas, aí nós temos a seguinte questão. O Sandero RS só tem câmbio manual de 6 marchas. Além disso, ele é um esportivo nato, ou seja, ele é mais baixo, ele é mais duro, o câmbio é mais curto. Então, para quem gosta de esportividade, ele até é interessante, mas para usar o carro no dia a dia fica bastante difícil, principalmente quando tem o público feminino envolvido, que não gosta desse tipo de configuração de carro. Sendo assim, o Argo HGT acaba sendo uma proposta muito interessante, pois ele traz elementos estéticos ao mesmo tempo que é um carro mais confortável e adequado para o dia a dia nas grandes cidades. Vamos destacar os elementos diferentes da versão HGT, começando aqui pela frente. Vocês podem ver que o para-choque tem um desenho um pouco mais esportivo. Aliás, a gente tem até aqui essa extensão, que é um tipo de saia. Outro detalhe específico da versão HGT é este insert num tom avermelhado escuro, que a gente consegue ver aqui na parte da frente do carro. Outro detalhe específico da versão também a gente consegue ver aqui no contorno das rodas, tanto na dianteira quanto na traseira. Até mesmo ao longo de toda a carroceria a gente consegue ver esse borrachão, que dá um ar mais esportivo ao modelo. Exclusiva ainda também da versão, nós temos a roda de liga leve, que como vocês podem ver, ela é diamantada, cromada na superfície e pintada de um tom quase preto na parte interna. Aliás, aqui nós temos um pneu de medida 205/50 raio 17. Outro detalhe exclusivo da versão é aqui o espelho lateral,
que tem essa cor aqui em cinza fosco. Além disso, traz o repetidor de seta também instalado na peça. Aqui na traseira, de cara, a gente já pode destacar aqui este spoiler que está presente nos outros Argos. Porém, aqui ele também tem essa pintura da mesma cor do espelho lateral. E por fim, a gente vê aqui na traseira a saia do para-choque, que tem esse efeito aerodinâmico. Detalhe interessante, a saída do escapamento, que tem esse visual aqui, por assim dizer, trapezoidal, que também dá um ar mais esportivo à versão HGT. Não podemos deixar de lembrar que a suspensão tem uma pequena alteração em relação à versão Precision. Ela é um pouco mais firme, justamente para dar aí um ar de esportividade à versão HGT. Sob o capô, a gente já tem um motor bastante conhecido aí do grupo FCA. Trata-se do 1.8 e-Torque Evo. É um motor 4 cilindros, 1.8, 16 válvulas. Esse motor aqui, pessoal, é o mesmo que equipa, por exemplo, a Fiat Toro Flex ou ainda o Renegade Flex. Assim como vocês podem ver, trata-se de um motor que está já equipando carros de maior peso e volume. Dessa forma, o desempenho aqui no Argo HGT é muito bom, pois esse motor tem uma potência que varia de 135 cavalos na gasolina até 139 no etanol. Se a gente olhar aí para a concorrência, mais uma vez, a gente vai perceber que esse é um dos motores mais potentes do segmento, perdendo apenas para o Sandero RS, que mais uma vez é um carro de proposta totalmente esportiva. De resto, o Argo HGT faz mais bonito que todos os outros concorrentes. E o detalhe interessante é o torque desse motor também. Isso porque ele vai de 18,8 kgfm a 19,3, também maior do que os concorrentes direto. Dessa forma, o Argo HGT faz um 0 a 100 de 9,2 segundos e a velocidade máxima é de 192 km por hora, o que é muito bom considerando esta proposta de ter um visual mais esportivo ou um apelo mais interessante do que os carros normais de linha. Outro detalhe interessante que pouca gente observa é que o Argo HGT já traz o sistema de start-stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas no trânsito. Detalhe interessante é que a gente tem que usar baterias específicas para isso. Aqui vocês podem ver que a bateria é da Eliar e está discriminando de forma bem clara que usa a tecnologia EFB, ou seja, uma bateria específica para você usar aí no sistema Start-Stop. Então fica a dica para quando você tiver um carro com Start-Stop, prestar atenção no tipo de bateria na hora de substituí-la. Vamos dar uma olhada no porta-malas do Argo HGT. Primeiramente, a gente tem aqui um controle elétrico para a abertura do porta-malas. Inclusive, se você precisar trancar o carro, como ele tem chave presencial, você aperta esse botão aqui, ele faz até o trancamento das portas. O porta-malas tem expressivos 300 litros. Então ele fica entre os mais espaçosos do segmento, porque a gente tem alguns outros aí com 280, 285 litros. Então temos um porta-malas muito bom aqui no Argo. A gente também observa que estão disponíveis os ganchos de fixação de rede de cargas. Basta você comprá-la como acessório e você vai conseguir fazer uma melhor organização. Até mesmo aqueles ganchinhos para sacolinhas de supermercado também estão presentes aqui. E a gente pode ver até mesmo a iluminação no porta-malas. Isso porque alguns carros não atrasem. Outro detalhe interessante que a gente observa aqui é o step. Isso porque, ainda que não seja um pneu igual ao de rodagem, é um pneu perfeitamente utilizável. Trata-se de um pneu 185/60/15, ou seja, você pode viajar tranquilamente sem o problema de velocidade máxima. Sendo assim, ainda que tenha a proposta de um perfil mais esportivo, na prática o HGT é um carro perfeitamente utilizável no dia a dia e até mesmo para a família. Vamos conhecer o Argo HGT por dentro. De cara eu já destaco o sistema de chave presencial.
trata-se de um opcional do carro. Para isso, basta que ela esteja no bolso, você coloca a mão na maçaneta e ele já destranca o carro. Inclusive, temos também o sistema de rebatimento e extensão elétrico dos espelhos, que abre os espelhos automaticamente. De cara a gente já destaca aqui este inserto vermelho que cruza toda a extensão do painel. Isso é exclusivo da versão HGT. Também podemos destacar a central multimídia Uconnect. Nós temos aqui no nosso canal uma matéria completa dela e a gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem melhor essa central. A gente também tem o volante multifuncional, inclusive aqui do lado esquerdo temos os controles da central e até mesmo o sistema de integração com o smartphone. Outro equipamento opcional são os bancos forrados em couro, que inclusive esse carro aqui traz os bancos forrados em couro, inclusive com a costura prespontada. Airbag lateral, que também está presente aqui nesse modelo, também é outro opcional que você encontra no HGT. Mas ainda de série, nós temos volante com ajuste de altura e profundidade e até mesmo tapetes personalizados com a versão HGT. Aqui na traseira do carro, a gente também percebe alguns itens interessantes, como 3 encostos de cabeça individual, com regulagem de altura e até mesmo cinto de segurança de 3 pontos. Não podemos esquecer o sistema Isofix para a fixação de cadeirinhas de criança. Ainda da versão HGT a gente consegue ver o teto todo em cor preta, que também dá mais um pouco o ar de um carro esportivo. Sendo assim, a gente tem esses elementos interessantes, mas sem perder a funcionalidade na versão HGT. Outro ponto importante que merece ser considerado é o espaço no banco traseiro do Argo. Deixamos o banco do motorista ajustado para um motorista de 1,80 m. Vamos ver como é que é o espaço aqui atrás. E isso é um ponto que surpreende bastante no Argo. Como vocês podem ver, olha a quantidade de espaço que a gente tem aqui entre o joelho e o banco da frente. Também temos uma ampla área para fazer movimentação de pés. Isso é bem interessante, porque se a gente comparar esse espaço com modelos como o 208, HB20 e outros concorrentes, você vai ver que o espaço é realmente apertado. E obviamente nós temos um bom espaço aqui, inclusive para adultos. Evidentemente que o espaço aqui é mais confortável com 2 pessoas, mas é perfeitamente possível colocar 3 pessoas aqui, lembrando da importância do encosto de cabeça individual. Outro equipamento que é bem interessante, também é de série na versão do Argo HGT, é o completo computador de bordo. Aliás, o mais completo de todo o segmento. A gente consegue interagir com ele através dessas teclas aqui do lado esquerdo do volante. Aqui na primeira tela, como vocês podem ver, a gente tem o velocímetro digital, aliás, com uma marcação bem grande. Temos ainda as funções do computador de bordo. Aqui vocês podem ver a média de consumo, o tempo de viagem e você ainda pode escolher, por exemplo, o Trip A, o Trip B e até mesmo autonomia, consumo instantâneo e média acumulada. Ou você ainda pode ter aqui, por exemplo, informações do veículo, como pressão dos pneus, tempo em horas que o motor ficou ligado, temperatura do óleo, aqui o tempo para a revisão do carro e ainda até mesmo o voltímetro da bateria, item que dificilmente você encontra em carros dessa categoria. Temos ainda as funções do áudio ou ainda mensagens. Nesse caso aqui, se houver qualquer anomalia com o carro, ele vai fazer a informação aqui nesta tela. Podemos ainda configurar a tela do computador de bordo, escolhendo quais são as informações que a gente quer, no centro, no canto superior esquerdo ou no canto superior direito. Você também pode configurar coisas do veículo, como as luzes, sistemas de assistência, segurança e até mesmo intensidade do display. Por fim, nós voltamos aqui ao marcador inicial, que você tem o velocímetro digital. Como vocês podem ver, esse é um computador de bordo realmente completo e no caso da versão HGT, ele usa todo aquele espaço entre velocímetro e contagiros. É uma tela de alta resolução, inclusive colorida. Bom, agora é hora de dirigir aqui o Argo HGT. Primeiramente a gente vai começar aqui numa área urbana, depois nós vamos para a estrada. De cara, vale destacar aqui o sistema de chave presencial, que obviamente é um opcional. Para isso, você precisa apertar o pedal da embreagem e dar a partida, uma vez que o carro é manual e tem esse sistema de proteção de segurança. Bom, a chave presencial a gente não tem um lugar específico para deixar, eu vou deixar aqui no porta-copos. Então
Então vamos lá, vamos começar dirigindo o Argo numa área urbana. E de cara eu já quero fazer alguns testes, como por exemplo, passar em cima de tachões e lombada para ver como é que o carro se comporta. Vamos começar aqui em cima dos tachões. Vamos ver como é que é o isolamento acústico do veículo. Bom, podemos dizer que a suspensão está bem acertada. O Argo HGT tem a suspensão 10 milímetros mais baixa que o Precision, informação que a gente pegou aí da FCA. E que a suspensão também é um pouco mais firme, justamente para dar uma dirigibilidade um pouco mais esportiva. Ainda assim, o carro não deixa de ser confortável, o que é muito interessante, uma vez que você vai usar o carro no dia a dia e você não quer um carro completamente duro. Outra questão também é a da lombada. Vamos passar aqui na lombada 30 por hora. Nenhum problema, o carro não raspou nem bateu, e isso é um ponto interessante, porque quando a gente fez o comparativo do Argo Precision com o Volkswagen Polo, o novo Volkswagen Polo, a gente percebeu que o Argo se saiu muito melhor nesses quesitos de lombadas, valetas e buracos, sendo um carro bem adaptado às condições brasileiras. E mesmo o HGT sendo aí 10 milímetros mais baixo, a gente também está percebendo que essa boa adaptabilidade do carro se mantém. Ou seja, você consegue superar esses obstáculos sem muito problema. Outro detalhe interessante também que a gente gosta bastante aqui no Argo é o volante. Bastante gostoso, ele é bem desenhado. Então no caso aqui, essa versão tem o volante revestido em couro, então você tem uma pega muito boa. E a posição ao dirigir do Argo também é bastante elogiável. Ele é um carro de certa forma que tende a ser macio, e ainda que a FCA diga que o Argo é um pouco mais firme na versão HGT que na Precision, a grande da verdade é que a gente não conseguiu perceber isso. Teríamos que ter os carros lado a lado para conseguir poder afirmar categoricamente. Mas de forma geral, o carro é bastante macio, muito gostoso de ser dirigido e muito prático. E a suspensão se mostra igualmente adaptada às situações de sonorizadores, lombadas, valetas e buracos, o que é uma ótima notícia para o cliente brasileiro. Na estrada a gente já consegue notar um comportamento um pouquinho mais interessante do HGT. Aqui começa a fazer um pouco mais de sentido a informação que a FCA diz que a suspensão do HGT é um pouco mais firme. E a gente começa a perceber isso de forma mais proeminente, principalmente quando a gente faz alguma manobra um pouco mais rápida na estrada em velocidade. A hora que a gente balança a carroceria, a gente nota essa questão da suspensão um pouco mais firme. Outro detalhe interessante é que o Argo HGT é praticamente o único na categoria com esse perfil esportivo que você pode escolher entre o câmbio automático e o manual. Isso é um detalhe interessante, porque existe uma tendência natural dos carros serem todos automáticos. Aliás, no nosso vídeo, nós em nenhum momento algum fizemos menção ao principal concorrente do Argo, que é o Polo. E por quê? Porque o Polo atualmente não possui uma versão com esse perfil esportivo. Então, o Polo, obviamente, tem que ser comparado com a versão Precision, que seria a versão, digamos assim, corrente de linha, não é uma versão especial. Portanto, o Argo HGT te dá a opção de você ter aí um câmbio manual. E para quem gosta de dirigir é muito interessante, porque, por exemplo, quando você está aqui numa estrada como essa que nós estamos, e você quer fazer uma retomada interessante de velocidade, você vem de quinta para terceira, dá motor e, consequentemente, você tem uma outra resposta do carro. E o fato é que existe muitos clientes que preferem ainda o câmbio manual. Pode até ser que eles sejam minoria no mercado hoje, mas existe o cliente que não abre mão do câmbio manual, ele quer o câmbio manual, e nesse caso você tem a opção no HGT de escolher o câmbio automático ou o manual. Vamos aproveitar a paradinha no pedágio para fazer aqui um 0 a 100. Vamos lá. Acelerando tudo no carro, um dos principais itens do câmbio manual é justamente você poder interagir mais com o carro. E nesse sentido a gente vê que o Argo é muito bom. Já estamos a 100 km por hora. Ou seja, para quem quer uma dirigibilidade um pouco mais interessante, certamente não existe nada melhor ainda do que
um bom câmbio manual. Cabe destacar que ainda existe uma pequena vantagem no quesito economia para o carro com o câmbio manual. Segundo as medições do Inmetro, o Argo HGT manual com etanol na cidade faz 7,8. O automático na mesma situação 7. Então temos uma vantagem do câmbio manual. Na estrada com etanol são 9,2 no manual e 9,1 no automático. Aqui a diferença é menor. Quando a gente considera gasolina, a questão da vantagem da economia também se mantém. Na cidade são 11,4 km por litro no câmbio manual. Já no automático são apenas 10 km por litro, mais uma vez uma diferença considerável. Na estrada, quando a gente está com gasolina no câmbio manual, a gente tem 13,3 e no automático são 12,8. O que acaba acontecendo? Evidentemente o câmbio manual na cidade é muito mais interessante, uma vez que você não tem que arrastar aí o conversor de torque, que é um item que consome mais combustível no automóvel. Porém, na estrada, o fato do câmbio automático ter uma marcha a mais acaba compensando um pouco a presença do conversor de torque, e aí as médias ficam mais próximas. De toda forma, o cliente pode optar pela opção do manual para mais esportividade ou ainda o automático com um pouquinho mais de consumo na cidade, mas porém muito mais conforto. Depois dessa completa avaliação, temos que ter uma conclusão sobre o Argo HGT. A primeira coisa que a gente precisa definir é que o Argo HGT é o único modelo com esse perfil mais esportivo que você pode configurar tanto com câmbio manual, no caso 5 marchas, ou automático de 6, pois todos os outros concorrentes dentro dessa proposta que tem o perfil mais esportivo, você não tem essa opção, ou eles são encontrados com câmbio somente manual ou somente com câmbio automático. Além disso, precisamos destacar que o Argo, ainda que tenha esse visual mais esportivo, é um carro perfeitamente utilizável no dia a dia, pois ele tem um banco traseiro bastante espaçoso, tem um porta-malas que está entre os maiores do segmento e uma dirigibilidade também bastante agradável. O Argo HGT manual parte aí de R$ 65.290. Já a versão automática sobe para R$ 71.390. Lembrando que esses são os preços base sem os opcionais de fábrica do Argo. E por fim, não podemos esquecer que, tirando os puramente esportivos, que aí no caso nós temos o 208 GT, que é bem mais caro que o Argo, ou ainda o Sandero RS, que está na mesma faixa de preço, porém é um carro com suspensão bastante dura e não muito útil para o dia a dia, o Argo HGT com 139 cavalos é melhor do que qualquer outro concorrente direto, não decepcionando assim aquele motorista que procura por certa esportividade, mas sem perder a utilidade e versatilidade do carro para o dia a dia. Dessa forma, a gente conclui que vale a pena considerar a compra do Argo HGT como um carro para o dia a dia e com um visual um pouco diferente. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.